Olá! Curar pacientes é um modelo de negócio sustentável? Foi exatamente essa pergunta que o Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, fez em 2018. Você entendeu? Um banco perguntando se curar pessoas dá lucro. Para mim, essa pergunta, além de fria, cruel, é terrível. E ela revela uma lógica que afeta a pesquisa médica, o preço dos remédios e, principalmente, quem ganha quando você está doente. Hoje eu vou te mostrar porque o mercado às vezes prefere tratamentos contínuos em vez de curas. E porque mesmo assim a ciência está avançando tão rápido que pode mudar tudo. Você vai sentir revolta sim, mas também vai ter uma esperança real, como você vai ver. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder essas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, o que você acha? Existe interesse em não curar as doenças? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Em 2018, um relatório da Goldman Sachs colocou em termos crus o problema de curar doenças. Eles disseram assim: terapias que curam de uma vez criam um problema para o modelo de receita financeira das empresas. Traduzindo, se você cura o paciente, ele para de comprar remédio. Então, isso é péssimo para a indústria. E eles deram um exemplo prático. A empresa Gilead desenvolveu um medicamento que cura mais de 90% dos casos de hepatite C. Cura, não trata, cura. E olha, hepatite C é uma hepatite que dá câncer, que dá cirrose. Um remédio que deixa o paciente livre da doença, curado. Nossa, que maravilha, não é? Sabe o que aconteceu? As vendas desse medicamento despencaram de 12 bilhões de dólares em 2015 para menos de 4 bilhões em 2018. Por quê? Porque simplesmente não tinha mais gente doente para tratar. E também, você curando, você não passa essa doença para frente. Ou seja, se você tem um produto tão bom, que funciona tão bem, que cura, ele se autodestrói. Ele se implode. Entendeu a lógica? Tratamento crônico significa que você vai ganhar dinheiro todo mês. Você consegue prever seu lucro de amanhã. Cura. Você dá o remédio uma única vez e aquele dinheiro que viria todo mês desaparece junto com o paciente curado. Ah, doutor André, mas então você está dizendo que é uma conspiração? Que tem gente que está torcendo que a gente continue doente? Não, não é teoria da conspiração. É algo pior. A lógica fria do mercado que transforma a doença em um produto. As empresas respondem a investidores. Investidores querem fluxo de caixa previsível. E quando a planilha mostra que doentes crônicos rendem mais que pacientes curados, as prioridades mudam. Claro, tem médicos e pesquisadores que trabalham duro para encontrar curas, mas o sistema onde eles operam tem outros incentivos. E você pensa, essa máquina maquiavélica vai ganhar. E deixa eu te explicar o porquê isso não é verdade. Se você conhece alguém com alguma doença grave, está perdendo as esperanças, pause esse vídeo e manda para essa pessoa agora. Porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a forma como você e ela enxergam o futuro da medicina. É aqui a parte que vai te dar esperança. A ciência é luz sobre as sombras. Vou te contar uma história real de um cientista que provou que a cura é possível. E ele fez isso motivado por uma tragédia pessoal. O rosto por trás de uma das maiores revoluções médicas do século é desse cara aqui, Dr. Carl June, um imunologista americano. Nos anos 90, o grupo dele desenvolvia técnicas para reativar células de defesa do corpo. Inicialmente era para tratar o vírus HIV, mas em 95 a sua vida mudou para sempre. A esposa dele, Cindy June, foi diagnosticada com câncer. Ela passou por todos os tratamentos convencionais, quimioterapia, cirurgia, mas nada funcionou. O acesso a terapias experimentais era muito difícil naquela época. E ela veio a falecer. Mas essa perda transformou a missão de vida de Carl. No leito de morte dela, ele jurou para si mesmo e para a esposa que ele acharia a cura do câncer. Ele deixou de atender pacientes na clínica e se dedicou completamente, corpo e alma, a desenvolver terapias que pudessem curar o câncer, o seu maior inimigo. E foi aí que nasceu a CAR-T, uma das tecnologias mais revolucionárias da medicina moderna. Deixa eu te explicar de forma simples como isso funciona.
A ideia do Dr. Carl June foi genial. Você pega as próprias células de defesa do paciente, ensina elas a reconhecer o tumor e devolve para o corpo para atacar o câncer. É como se você pegasse os soldados do seu exército, treinasse eles para reconhecer o inimigo, a cara, o cheiro, as pistas que ninguém consegue ver e mandasse de volta para o campo de batalha. Essas células modificadas são chamadas de CAR-T ou CAR-T-cell, como também são conhecidas, que significa células T com receptor de antígeno quimérico. Ele começou a fazer pesquisas em ratinhos, deu certo, depois foi subindo até receber uma bolada do NIH americano para tratar pessoas, cerca de 100 pacientes. Porém, veio algo trágico em 2008. O que aconteceu? Lembra? Uma queda da bolsa absurda nos Estados Unidos por causa da bolha imobiliária, subprime. O Goldman Sachs, aquele do relatório que falava perigo não cure, foi um dos atores centrais na crise das hipotecas subprime de 2008, vendendo ativos de alto risco para investidores, enquanto apostava contra esses mesmos ativos, gerando lucros com as perdas alheias. E o que aconteceu? O NIH teve que cortar a grana que viria. De 100 pacientes, eles soltaram dinheiro para pouco mais de 10. Sabe o que é isso em pesquisa? Você não tem número suficiente para afirmar que algo funciona. Só se você curar muitos desses pacientes. Em 2010, 15 anos atrás, veio a primeira prova que a CAR-T-cell veio para revolucionar mesmo. Bill Ludwig tinha leucemia, um tipo de câncer no sangue. Fez todos os tipos de quimioterapia, todos os tratamentos convencionais não funcionaram. Ele estava com seus dias contados. O Dr. Carl June, vendo a gravidade do caso, pegou as células de defesa dele, treinou elas em laboratório para atacar o câncer de Bill e reinjetou. Resultado, quando ele recebeu a terapia CAR-T, remissão completa, ou seja, a cura de uma doença que não tinha mais jeito, nenhum tipo de tratamento. Foi o primeiro sinal que aquela tecnologia funcionava em adultos que não tinham mais opção de tratamentos disponíveis. Ele tratou o segundo paciente, mesma coisa, tratou o terceiro, cura também, quarto, quinto, até que em 2012 chegou o caso que trouxe atenção mundial. Emily Whitehead tinha apenas 6 anos de idade e tinha uma leucemia linfoblástica aguda, um dos tipos mais agressivos desse câncer de sangue. Ela já tinha passado por quimioterapia várias vezes e o câncer sempre voltava. Os médicos disseram aos pais dela que não tinha mais opção. Emily estava morrendo. Os pais souberam das curas com CAR-T e resolveram entrar em contato com o Dr. Carl June. E lembre que o Dr. Carl June já tinha passado por isso com a esposa. E ele tinha uma filha. Apesar de quebrar protocolos, ele estava testando em adultos, mas o sofrimento dos pais o convenceu. Emily recebeu suas próprias células modificadas. Inicialmente pareceu funcionar, mas poucos dias depois ela desenvolveu uma reação gravíssima. As células modificadas estavam funcionando, mas funcionando demais. O corpo de Emily entrou em uma tempestade de citocinas, uma reação inflamatória maciça que estava destruindo seus órgãos internos. Febre altíssima, pressão despencando, os órgãos começando a falhar. Emily foi colocada em coma induzido. Os médicos não sabiam mais o que fazer. O Dr. Carl June estava vendo o estado da menina, começou a escrever um e-mail de desculpa para o NIH, que estava patrocinando o experimento, e para os pais. Não tinha mais jeito. A sua terapia iria matar uma criança tão nova. E foi aí que veio na sua mente uma ideia inesperada. A equipe da UTI tinha identificado que uma substância chamada interleucina 6 estava disparando no corpo dela. Era isso que causava toda a inflamação. E por coincidência, veja como é coisa do destino, a filha do Dr. Carl June tinha artrite reumatoide. E ele sabia que existia um remédio que bloqueava exatamente essa substância interleucina 6. O remédio se chamava tocilizumab. Era usada para artrite. Porém, nunca tinha sido testado nessa situação da criança. Nunca tinha sido aprovado para isso. Não tinha estudo, não tinha autorização, não tinha garantia. Mas tinha uma menina de 6 anos morrendo. A equipe se reuniu, a pergunta era simples. A gente arrisca ou a gente fica parado? Decidiram arriscar. Aplicaram o tocilizumab e esperaram. Horas depois, a febre começou a ceder, a pressão estabilizou. E exatamente no dia do 7º aniversário, Emily
acordou do coma. E quando fizeram os exames, o câncer tinha desaparecido. Emily estava curada. Que presente, hein? Antes, ela tinha sofrido por 16 meses de quimioterapia pesada e ineficaz para ela. E sabe o que é mais impressionante? Ela continua curada até hoje, mais de 12 anos depois. Emily mostrou ao mundo que a cura não é utopia, é realidade. Dos primeiros 12 pacientes que o Dr. Carl Jung conseguiu tratar com as verbas limitadas, 9, ou seja, 75%, alcançaram a cura completa, incluindo 2 crianças. Isso para pacientes terminais sem nenhuma outra opção de tratamento. Sabe quão raro isso é na medicina? Foi algo que chocou a comunidade científica. Então por que não cura todo mundo? Contra outro caso que aconteceu aqui no Brasil e foi tratado pelo SUS. Lamberto, de 64 anos, estava enfrentando um linfoma extremamente agressivo que já tinha se espalhado até pelos ossos. A doença estava em fase terminal. Ele não conseguia mais andar, vivia com doses máximas de morfina. E no começo de setembro, seu corpo estava praticamente tomado por tumores. E também não existia mais nada que pudesse ser feito. Tinha sido esgotado todos os tratamentos. Foi então que ele buscou o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para tentar algo que ainda era experimental no Brasil e inédito na América Latina, conduzido por uma equipe ligada à USP. Uma terapia genética conhecida como CART-cell mesmo. O resultado foi considerado extraordinário. Após o tratamento, ele teve melhora rápida. Em outubro, Lamberto recebeu alta, o quadro descrito como cura, remissão completa. Olha esse PET scan. Antes, o preto é o tumor. E depois, o mesmo paciente limpo. Na época, ele resumiu o sentimento com uma frase forte. Queria que aquilo não fosse exceção, que mais pessoas tivessem acesso ao mesmo benefício. Infelizmente, porém, pouco tempo depois, ele morreu de um acidente doméstico que causou um traumatismo craniano grave. Ele não resistiu, ou seja, não tinha nada a ver com a terapia. Eu sei o que você vai me perguntar. Dr. André, se já tem aqui no Brasil, por que não estão usando em todo mundo? Boa pergunta. E aqui que a gente volta para a revolta. Primeiro, a terapia CAR-T, ou CAR-T-cell, foi aprovada pelo FDA em 2017. Então, isso significa que ela não é alternativa, não é experimental, ela é oficial. O problema é o custo. Pode custar $500 mil por tratamento nos Estados Unidos. Por que é tão caro? Porque cada tratamento é personalizado. São as células do paciente modificadas em laboratório e devolvidas para ele. Não é uma pílula que você fabrica em massa. É medicina de precisão, sob medida. Aqui no Brasil, desenvolveram esse mesmo tratamento por menos de R$500 mil. Incrível. Tecnologia brasileira, mas por enquanto ainda muito cara. Progresso existe, mas acesso e preço ainda retardam o impacto em massa. Porém, aqui vem a boa notícia. O trem da ciência está acelerando, a inteligência artificial está encurtando o tempo de descoberta de novas drogas, plataformas de fabricação estão crescendo, novos métodos estão reduzindo o custo. Tome por base o que aconteceu na análise genética. Sabe quanto custou o sequenciamento do DNA humano no projeto Genoma? $30 bilhões. 30 bilhões. Isso nos anos 90 até 2000 e pouco. Hoje, para você fazer o sequenciamento do seu DNA, o seu, sabe quanto custa? $1.000. Tem caso até de $500. $30 bilhões para $500 em 35 anos. Já existem pesquisas com CAR-T para tumores sólidos, não só leucemias, linfomas. Estão testando para câncer de pâncreas, de pulmão, de mama. E outras terapias genéticas e celulares estão surgindo que podem curar doenças que antes eram sentenças de morte. Os gananciosos podem atrasar, mas parar, eles não param. E o que você pode fazer hoje? Primeiro, informação. Exija transparência sobre preços e acesso a tratamento. Pergunta para o seu médico, tem remédio novo? Melhor para isso. Eu vejo claramente que vários médicos nem mencionam remédio por ser caro, muito caro. Um paciente que se tratava em São Paulo, um médico famoso, veio para o meu consultório por causa dos meus vídeos. O tratamento estava corretíssimo, perfeito, mas os exames não estavam 100%. Tinha um ou outro fio solto. E ele na consulta me falou que tinha várias fazendas.
Eu perguntei para ele, por que você não está tomando esse inibidor de PCSK9, Repato ou Cibrava? Ele falou que ninguém tinha mencionado isso. Eu sei que é caro, R$6.000 a cada 6 meses, ou seja, o preço de um Ozempic da vida. Mas, para uma pessoa que tem várias fazendas pelo Brasil, é revascularizado, tem stents, para ele isso era relativamente pouco. E o médico deveria ter dado a opção, olha, se você quiser comprar, tem isso. Se não quiser, a gente mantém o tratamento como está, mais ou menos. 3 meses depois, ele volta para mim com um sorriso enorme no rosto. Olha, doutor, meus exames de sangue, o LDL está menor que o esperado. A LPA, valor normal, a injeção está funcionando. Então eu pergunto, por que não? Uma injeção de 6 meses? Agora, infelizmente, tem que vir do bolso. Mesmo assim, eu tento. Semana passada, um paciente meu precisava desse remédio que reduz colesterol de forma muito potente, por placas de 60% em várias artérias, indicação clara, risco alto, evidência forte. Outro remédio, ou em menos de 1 ano, vai para a cirurgia de peito aberto. Perdi meu tempo fazendo relatórios, preenchendo formulários, justificando o óbvio. E sabe o que o convênio respondeu? Negado. Essa é a realidade. Às vezes, o médico vira refém. Tem que manter o mesmo tratamento mais ou menos. Então, quando eu falo de barreiras de acesso, não é teoria. Esse também é o meu dia a dia. Mas vamos para a parte boa, as novas descobertas. Falando em injeção, na África do Sul, onde 20% da população adulta tem HIV, é verdade, 1 em cada 5 tem HIV, e tem o maior programa antirretroviral do mundo, estão testando um remédio injetável, uma injeção aplicada 2 vezes por ano, que é quase 100% eficaz na prevenção do HIV. Porque prevenção, pessoal, é melhor que cura. Evitar que uma doença aconteça é melhor que tentar tratar, que tentar curar. Outra, uma vacina para tuberculose em teste, que é eficaz para todas as formas de TB, diferentemente da BCG, que é só para formas graves. Vacina contra a malária está quase saindo. CRISPR, uma injeção única para baixar o colesterol, para praticamente zerar o LDL. Então, não adianta ansioso, egoísta, escrevendo, recomendando, não cure. Não mate a galinha dos ovos de ouro, deixe ela botando ovo eternamente. A ciência está deixando bem claro que essa galinha está morrendo. As doenças vão ser curadas. Diabetes, já tem casos de cura na China, fazendo ilhotas e Langerhans em laboratório, implantando o paciente e controlando a glicemia. CAR-T para tumores sólidos está acontecendo. CRISPR para baixar colesterol, não com uma injeção a cada 6 meses, e sim com uma injeção na vida. A medicina está sendo mais específica, mais sua. Então, qual é a sua doença? Qual é o seu defeito genético? A sua mutação? Isso se chama medicina de precisão, medicina individualizada. É caro, mas eficaz como nenhuma outra terapia até hoje. Por isso, temos que apoiar pesquisas públicas e políticas que incentivem curas em vez de apenas tratamentos recorrentes. Para fechar, a ciência não para e muitas curas estão vindo. O trem da ciência está em alta velocidade. Qualquer um que ouse entrar na frente dele vai ser atropelado pela história. E aqui vem a ironia da história. Lembra do relatório do Goldman Sachs que abriu esse vídeo? Aquele que perguntava se curar pacientes era um modelo de negócio sustentável? Pois é. Sabe quanto o mercado de terapias CAR-T movimenta hoje? Mais de 4 bilhões de dólares por ano. E está crescendo 30% ao ano. Em 2017, quando foi aprovada, era 0. Hoje, mais de 40 mil pacientes no mundo já receberam essa terapia. O mercado descobriu que cura também devia, que salvar vidas pode ser lucrativo, que a ciência, quando avança, cria novos mercados. A ganância tentou frear, mas a ciência venceu. Ela é tão potente que ela dobra o mercado. Emily Whitehead era uma menina de 6 anos sem esperança. Hoje é uma mulher adulta, curada, vivendo sua vida, sorrindo. Se não é isso que te dá esperança, eu não sei o que é. Agora eu preciso da sua ajuda. Se esse vídeo te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Manda no grupo de família, mande para aquele amigo que está passando por um momento difícil, porque informação salva vidas e leva esperança também. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Baseado no que conversamos hoje, deixa essas recomendações aqui, os 10 sinais de câncer de intestino, que você nunca pode ignorar, porque como falei, prevenção é melhor que cura, e os 10 hábitos para o seu cérebro, como evitar Alzheimer e demência. Meu nome é André Vanbier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!